Boa noite a todos, dando início mais uma vez à nossa palestra desta noite. Sempre a primeira parte, buscamos fazer uma leitura, reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, nosso livro abençoado, livro de cabeceira, de leitura diária, tão importante, os ensinamentos do Mestre Jesus para as nossas vidas. Como sempre, a espiritualidade nos lembra um roteiro seguro para conduzirmos a nossa existência. Todas as nossas decisões devem ser à luz desses ensinamentos. Hoje vamos ver o último capítulo do Evangelho, capítulo 28, o Coletânea de Preces Espíritas. É um capítulo muito interessante porque ele fala de vários tipos de preces, não para que nós decoremos, mas para que a gente saiba o que pedir, como fazer uma prece, porque as pessoas em geral têm muita dificuldade, têm muitas dúvidas. E em cada item que ele coloca aqui, ele dá uma explicação, então é muito interessante. Hoje vamos ler o item 30, que fala sobre a submissão e resignação. Então vamos iniciar com a nossa prece, e eu vou ler uma prece que tem aqui, justamente nesse item, para a gente já entrando no clima do tema, Então vejam, Deus, venho pedir as forças necessárias a suportar as provas que me enviastes. Permiti que a luz se faça em meu espírito com a devida intensidade, para que eu possa apreciar toda a extensão de um amor que me aflige porque me quer salvar. Submeto-me a Ti com resignação, Senhor. Ó meu Deus, é tão frágil a criatura humana que, se não me sustentardes, poderei sucumbir. Não me abandoneis, Senhor, pois sem o vosso amparo eu nada sou. É muito bonito, Simples palavras. Está reconhecendo Deus, que é o Pai amoroso, e é o que devemos fazer nos momentos de aflição, de angústia, de incertezas, buscarmos a Deus, esse Pai amoroso que nos ama, os seus mensageiros, espíritos benfeitores, nosso Mestre Jesus, aí estão para nos fortalecer, Então vamos ver aqui o que esse capítulo nos fala sobre submissão e resignação. Dois sentimentos que vamos ter que colocar em prática na nossa vida. Somos espíritos imperfeitos, estamos vivendo no mundo de provas e expiações, então situações para sermos testados não vai faltar, Estamos resgatando muitas coisas do passado e sofremos aflições, que tudo é aprendizado. Vamos ver o que ele fala. Quando sofremos uma aflição, se procurarmos a causa, encontraremos sempre a nossa própria imprudência, a nossa imprevidência ou alguma ação interior. Nesses casos, como se vê, temos de atribuí-la a nós mesmos. Se a causa de uma infelicidade não depende absolutamente de nenhuma das nossas ações, trata-se de uma prova para a existência atual, ou de uma expiação de falta cometida em existência anterior, e nesse caso,
Pela natureza da expiação, podemos conhecer a natureza da falta, desde que sempre fomos punidos naquilo em que pecamos. Nós temos o capítulo 4 do Evangelho também, onde ele fala, o tema é Bem-aventurados os aflitos. E a espiritualidade nos fala das causas das aflições, causas anteriores e causas atuais. Então, deixa bem claro, que quando sofremos uma aflição, a grande maioria, se a gente for procurar a causa, a gente vai encontrar nas escolhas, na imprudência, das atitudes presentes, a grande maioria, Só que se não encontrarmos, trata-se então de uma expiação com certeza do passado, ou uma prova que estamos passando na existência atual. Então, a doutrina espírita nos esclarece, através da lei de causa e efeito, que tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma causa. Nós temos que observar, analisar por que eu estou passando por essa situação. Primeiramente, ver se não é uma atitude presente. E vamos ver que a grande maioria, sim, fizemos escolhas infelizes, estamos insistindo em determinado comportamento, e aí sofremos algumas consequências. Se mudarmos de atitude, de pensamento, podemos melhorar muito e até parar de sofrer. Agora, quando tem situações que fogem da nossa condição de mudança nesta vida, é porque é alguma situação que eu estou passando de resgate. Eu preciso aprender com isso, entendem? Naquilo que nos aflige, vemos em geral apenas o mal presente e não as consequências ulteriores e favoráveis que ele pode ter, Então, toda dor, nós sabemos disso, a espiritualidade sempre está nos falando sobre esse tema. A dor é uma alavanca, ela nos propicia muito aprendizado, muita reflexão. É difícil, nós não queremos, nós fugimos da dor, mas é necessária, porque sem ela o ser humano demoraria muito mais para evoluir, para resgatar, para aprender o que ele tem que aprender. Muitos espíritas justificam seus atuais sofrimentos com os males de outras vidas, querendo dizer que na atual nada fizeram que contrariasse as leis divinas, enganando a si próprios, julgando-se melhor do que são e demonstrando ignorância das leis do Pai. Isso é orgulho e vaidade também. Ser honesto e sincero consigo mesmo são condições sem as quais o homem jamais conhecerá a si próprio, e sem conhecer-se o melhor possível, não poderá corrigir seus defeitos, nem estimular o desenvolvimento do potencial divino que traz a sua essência espiritual. É muito cuidado nesse sentido, porque quando a gente começa a se aprofundar nos ensinamentos da doutrina espírita, pode acontecer sim, a gente ficar justificando todo o nosso sofrimento do passado e não cuidarmos do nosso comportamento. Por que estamos sofrendo isso, Porque trazemos esse orgulho, essa vaidade já de muito tempo, e é isso que precisa ser mudado. Então a gente tem que ser muito honesto, muito sincero. É o conselho do Santo Agostinho, tão sábio, conhecimento de si mesmo. A gente precisa se conhecer para combater as nossas imperfeições. Senão, estudamos, nos aprofundamos na doutrina espírita, e o nosso comportamento, como é que está? Nossas atitudes,
relacionamento, convívio com o nosso semelhante. Conhecendo as causas dos seus males, o homem encontra mais facilidade em submeter-se e resignar-se às leis divinas, percebendo nas dores, nos sofrimentos, a justiça divina, dando-lhe a oportunidade de ressarcimento de erros advindos da sua imprudência e das más escolhas feitas em um passado remoto ou próximo, e do desenvolvimento do amor que traz em si. É assim que é um mecanismo. Então, conhecendo os nossos males, observando nosso comportamento, os nossos sentimentos, o que trazemos nessa bagagem espiritual, a gente compreende melhor essas situações que a vida está nos apresentando, né? Nós vamos compreender que nós precisamos resgatar aquela situação, que nós precisamos acordar, combater as nossas tendências negativas, nos resignar às leis divinas, como ele falou aqui, né? Porque nas dores, nesses sofrimentos, que Deus está nos dando a oportunidade de resgatar situações de escolhas muito erradas que fizemos no passado, né? Então, na sua sabedoria, no seu amor, Ele nos dá quantas vidas forem necessárias, mas para que a gente realmente resgate, se modifique, faça a escolha certa. Em algum momento nós vamos fazer. Poderemos demorar um pouquinho, porque nós somos muito teimosos, né? Orgulhosos, então a gente vai adiante, mas vai chegar um momento que nós vamos acordar e fazer a escolha certa. E tomara, Deus, que seja agora, né? O presente é o momento mais importante. Olha que oportunidade bendita que todos nós temos. Estamos estudando a terceira revelação, Consolador prometido por Jesus. Nos fala claramente dessa lei de causa e efeito, ação e reação, que saibamos aproveitar, não é mesmo? Na aceitação ativa dos nossos males, que levam à resignação igualmente ativa, buscando nos recursos terrenos e espirituais o alívio, nós vamos sentir dentro de nós a gratidão pela justiça divina. A gratidão, ela tem que ser constante em nossa vida. Agradecer a oportunidade, a nova chance que Deus nos dá de ressarcir as nossas falhas e avançar no aperfeiçoamento moral, que é o nosso objetivo como espíritos eternos que somos. Então, nós temos que avaliar sempre as consequências imediatas e remotas dos nossos atos, antes de os praticarmos. Isso faz com que evitemos sofrimentos futuros, né? Nós estamos construindo a nossa evolução e, dependendo das nossas escolhas, vamos ter sofrimentos futuros, né? Se optarmos pelo caminho do bem, os ensinamentos do Evangelho, evitando desenvolver situações viciosas, dolorosas, vamos evitar sofrimentos e situações futuras, complicadas. Então, nós temos que nos submeter à justiça divina. Deus dá a cada um segundo as suas obras, sem nos revoltar, sem desespero, nos resignando aos sofrimentos que sabemos são resultados da nossa imprudência, das nossas más escolhas, e fazendo o possível para abreviá-los e eliminá-los. Temos que crescer moralmente em direção à perfeição possível.
É possível, porque nós ainda somos imperfeitos. Estamos trabalhando, nos aperfeiçoando aos pouquinhos. Mas tem metas que são possíveis, sim, de conquistarmos. E esse é o objetivo de todos nós, né? Perfeição e felicidade. Esse é o destino de todos os seres criados por Deus. Estamos no caminho. Vai depender do nosso esforço, da nossa boa vontade. Nas preces que os espíritos colocam aqui, nesse capítulo, nas 3 preces, ele dá 3 exemplos, nós lemos no início uma delas, né? A confiança em Deus e nas suas leis está presente, bem como a humildade, o reconhecimento das nossas fraquezas, frutos da imperfeição humana. Então nós temos que reconhecer, né, que somos imperfeitos e precisamos sim do auxílio, buscar a Deus, conhecer as suas leis, estudar o Evangelho, seguir os ensinamentos de Jesus. Nós somos fracos, imperfeitos, precisamos da atuação desses espíritos nos auxiliando durante cada encarnação. Os pedidos de amparo são frutos de uma fé que reconhece a perfeição das leis divinas, as nossas limitações de espíritos imperfeitos que somos, mas também enxergamos, acreditamos na proteção divina, na proteção desses espíritos benfeitores amigos que têm por missão amparar os homens na terra. Reconhece-se espírito em evolução, que todos nós somos. Lembram da frase no Evangelho? Reconhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pelo esforço que ele faz para dominar as suas más tendências, né? Então a prece é muito importante, porque é o momento em que nós pedimos o auxílio, o amparo nessas horas difíceis, né? Todos nós temos que ter essa submissão e resignação, esses sentimentos, porque tem situações que fogem da nossa compreensão total. Temos uma noção do porquê, mas detalhadamente não. E é isso que muitas pessoas se desesperam, né? Diante da dor, da aflição. Então é um momento de submissão. Eu estou passando por isso por alguma razão. Creio em Ti, Senhor, e peço auxílio para que eu compreenda e mantenha tranquilidade nesse momento difícil. É isso, queridos amigos, é esse o caminho que temos que seguir. Por isso que esse capítulo é muito interessante, porque ele explica o tema e ele dá um exemplo da prece. Aqui no finalzinho, para a gente encerrar, vou ler mais um trechinho da terceira prece que ele faz aqui. Vejam: elevei o meu olhar para Ti, Senhor, e me senti fortalecido, porque és a minha força, e te peço, meu Deus, que não me abandones. Ajuda-me, pois conheces a fraqueza do meu coração. Não afastes de mim o teu olhar. Que meus lábios só se abram para te louvar e não para reclamar das aflições da vida. Sou fraco, Senhor, mas o teu amor me sustentará. Vejam que lindo.
Curvarei a fronte sem uma queixa, porque só Tu és grande, só Tu és o alvo das nossas vidas. E terminamos assim, com esse pedido a Deus, e que Ele possa fortalecer a todos nós, esse Pai amoroso, a todos que nos ouvem nesta noite. Confiem em Deus, sigam em frente e tudo ficará bem. Tudo passa, nenhuma dor é eterna, tudo passa. E vamos evoluindo e aprendendo. Esse é o caminho. Que Deus abençoe a todos. Vocês continuarão com a segunda parte da palestra desta noite. Uma boa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos e hoje, como nosso tema, eu trouxe uma passagem do livro Fundamentos da Reforma Íntima, né, que explica um pouco dessa questão, né? Então, o que seria a reforma íntima, né? Reforma íntima, o próprio nome já diz, reformar, né? Modificar, reestruturar, reestabelecer o nosso íntimo, né? Através de bases sólidas, né? Através de exemplificações de material, de conteúdo, mas principalmente pelas nossas buscas, pelo meu direito de querer, de buscar, né? Então, é importante a reforma íntima? Sim, é importante, porque ela vai nos possibilitar uma visão diferente, né? Uma nova visão sobre nós mesmos, quem nós somos, nos proporcionar novas possibilidades, novas oportunidades, né? Então a gente começa a ver um todo, né? Essa encarnação como possibilidades e oportunidades de melhorias. Então é como se nós estivéssemos concluindo os ensinos fundamentais, enfim, onde nós passamos ali por períodos durante um ano de estudo e concluído e terminado esses estudos nós passamos para outra série letiva e assim por diante, né? Então, reformar o nosso íntimo nos possibilita oportunidades de podermos crescer, evoluir, nos modificarmos, tá? A doutrina espírita, ela nos concede essa oportunidade, porque é um convite que está sendo feito a cada um de nós, para que nós possamos olhar para nós e possamos olhar para o meio que nós estamos e possamos fortalecer a confiança em Deus, em Jesus e todo esse amparo. E saber que nada é ao fruto do acaso, que para tudo tem uma razão de ser, uma explicação, e tudo está ligado e não estamos preparados, enfim, nada disso, pelo contrário. Há todo um porquê, um contexto, uma preparação. Se nós pegarmos os livros de estudo de André Luiz, enfim, de muitos outros autores, veremos que para que eles realizem esses trabalhos, né, eles têm ali todo um preparo, eles têm um conhecimento da causa, né, eles têm o auxílio, principalmente, né, e nós podemos trazer isso para o nosso dia a dia. Tudo que nós buscamos, queremos, idealizamos, quando nós pomos a nossa vontade e principalmente quando temos a permissão de Deus, as coisas vêm a acontecer, tá ok? Então, reformar o nosso íntimo significa podermos ver além daquilo que nós estamos vivendo. E aí nós vamos enxergar novas possibilidades. Tudo bem, pessoal? Então vamos aqui. Então, no capítulo 1, a introdução. Reforma íntima é o renovar das esperanças interiores, tendo por meta o fortalecimento da fé, a solidificação do amor, a incessante busca do perdão, o cultivo dos sentimentos positivos e a finalização no aperfeiçoamento do ser. Então são etapas nas quais nós iremos passar a partir do momento que
demos os primeiros passos nesse contexto íntimo, né, o nosso contexto, né, nos possibilitando oportunidades, fortalecendo aquilo que nós já temos, buscando agregar, né, trazer para nós novos conhecimentos, né? Então, saber que nada é por acaso e que tudo pode vir a somar, tá ok? Eu gostaria de falar também sobre as verdadeiras propriedades, né? Aquilo que estará conosco, que é aquilo que nós vamos levar conosco sempre, é o conhecimento, né? Então esse conhecimento, os momentos, as nossas conquistas, né? Tudo que a gente trabalhar na nossa reforma íntima, no nosso meio, então isso estará sempre conosco. É o esforço que o ser humano faz para melhorar-se moralmente, tá? Então todos os nossos esforços, nossas lutas diárias, não são em vão. Quando a gente se reconhece ali com necessidades e trabalha nessas necessidades, né? Isso é uma conquista nossa. Não será em vão, não será nada perdido. Pelo contrário, essa força, esse querer vai estar sempre conosco e vai nos fortalecer ainda mais. Sua base de apoio fundamental são os ensinamentos de Jesus, que representam um roteiro luminoso rumo à conquista de um grau mais elevado na cadeia universal evolutiva. Então, quando a gente fala de reformar o nosso íntimo, de mudanças, nós precisamos ter um contexto, algo em que possamos nos apoiar, que vá ali nos fortalecer, para que a gente possa seguir adiante essa caminhada. E qual o maior exemplo que nós temos aqui, nesse planeta que tão bem nos acolheu, que é o planeta Terra? Foi Jesus Cristo e a passagem que ele teve aqui conosco, onde ele deixou ali ensinamentos sobre o amor tão necessário para cada um de nós, que vai levar às mudanças, né? Então nós temos que nos exemplificar. E o Jesus é o maior exemplo que esteve aqui conosco, tá? Lembrando que não foi só pelas palavras, mas principalmente pelo exemplo, tá? Então nós buscamos melhorias aí na nossa encarnação, estamos muito distantes de tudo, tá? Mas nós devemos construir sim a nossa jornada, a nossa caminhada e nos exemplificar no Mestre Jesus, que tanto nos deixou, tão bem nos acolheu e nos ensinou ali na época que ele esteve conosco, dentro das possibilidades e do entendimento das pessoas. Isso é o amor. É o amor que a gente ainda está distante, mas é possível se nós quisermos, buscarmos, nos dedicarmos nessas conquistas. Tem por sede e momento principal as passagens pelo plano material ao longo das reencarnações, tá? Então, é o que a gente sempre comenta. A importância da encarnação na nossa jornada evolutiva. Quando nós regressamos ao plano espiritual, ao contato de nossos amigos ali, familiares, entes queridos, nós nos preparamos. Nós nos preparamos, estudamos ali para que a gente possa voltar em uma posterior encarnação, nos reencontrarmos aqui, né, entre desafetos, entre amizades, entre diversas situações, para que a gente possa trabalhar aquilo que nós precisamos, tá? Então, esse trabalho, essa dedicação, né, faz parte do contexto de reforma íntima, e estando aqui encarnados, então é uma abençoada oportunidade. Então, por mais difícil aí algumas situações que a gente acompanha, que acontecem aí no nosso dia a dia, na nossa vida, é muito importante a gente poder estar aqui. É uma bênção, uma misericórdia que Deus nos concede. A doutrina espírita tem por missão esclarecer o significado exato e a essencialidade da reforma íntima a todos os encarnados dispostos a aprendê-la. Então, foi o caminho que nós escolhemos, nos predispomos, nos preparamos para que possamos, através da doutrina espírita, né, e esse vasto conhecimento que nos é oferecido, a gente possa trazer isso para o nosso dia a dia. Então não é por acaso que a gente tem a oportunidade de saber as questões do plano espiritual,
sobre nós mesmos, essa reflexão, a questão da reforma íntima, né? Então é para que a gente possa trabalhar isso dentro de nós. E a doutrina espírita nos oferece aí vasto campo de estudo, enfim, para que a gente possa adentrar. Múltiplas reencarnações ao longo de milênios são palco das aguerridas batalhas consigo mesmo em busca do incremento do lado cristão que todos possuem. Tá? Então é o que nós falamos. A importância da doutrina espírita, o estudo das reencarnações, né? Saber que não é obra de um acaso, das pessoas que estão ao nosso meio também não. Tá? Então tudo isso a gente encontra através dos estudos. A perfeição será atingida e o aperfeiçoamento um dia será completo, tá? Então nós estamos ali numa escala evolutiva, né? Então, passando por situações, vivenciando situações, mas jamais regrediremos, tá? Então, não há como a gente viver uma encarnação agora, como se revestindo desse corpo material e humano, e regredirmos referente a isso, voltarmos, por exemplo, temos uma passagem aí como um animal, enfim, alguma coisa assim. Pelo contrário, nossa escala é sempre evolutiva. Nós podemos passar essa encarnação, ter oportunidades, aprender. Se não, com certeza nós vamos ainda caminhar entre acertos e erros, mas nada se perde. Tudo que nós conquistarmos estará conosco, e tudo que nós ainda necessitarmos passar, iremos com certeza rever em algum momento, dentro de um preparo maior das nossas possibilidades. Então tudo é feito com amor, com muito amor para cada um de nós. E renovação, tá? É uma palavra que tem que estar sempre presente conosco, a gente tem que estar sempre procurando trazer. Renovar-se, esperança, né? Então renovação, esperança, de acreditar que coisas são possíveis no nosso dia a dia, se exemplificando aí por Jesus, tendo esse amor aí como o nosso guia, como o nosso objetivo a ser alcançado, a plenitude do amor. Ainda estamos distantes, mas vamos dar ali os nossos primeiros passos, tá? Então, sermos perfeitos é o nosso objetivo evolutivo. Ainda caminhamos entre acertos e tropeços, mas com certeza vamos nos dedicando, estamos galgando ali os passos necessários nas nossas encarnações. Por isso que é muito importante, as encarnações são muito importantes para nós. Aproveitar estágio por estágio, reencarnação por reencarnação, passo por passo, é a fórmula indicada para galgar os níveis que conduzem à plenitude. Tá? Então, é procurar aproveitar essa oportunidade que nós temos hoje, nesse momento, agora, aqui. Vamos todos nós fazer uma reflexão. Agora, parando agora, nesse exato momento, e olhando tudo que nós já fizemos para chegarmos até esse momento. Quantas situações já passamos, não é verdade? Quanto já acertamos, quanto erramos, quanto conquistamos, quanto perdemos, enfim. Mas nós estamos aqui, nós conseguimos chegar até essa etapa. E é muito importante isso que a gente fez. Essa encarnação nos possibilitou isso. Caminhamos entre erros e acertos, sim, mas nos possibilitou que nós tivéssemos as experiências que são tão importantes para cada um de nós. Então, por isso que se a gente tiver que fazer alguma coisa, vamos fazer hoje. Não vamos desistir dos nossos sonhos, de construirmos as nossas felicidades, achar que já não temos mais idade para determinadas coisas, ou que está tudo perdido, e vamos sentar simplesmente numa cadeira e esperar que o tempo passe e tudo, né, essa encarnação passe. Pelo contrário, vamos começar agora. O Chico Xavier disse que a gente não pode regressar ao passado e rever situações aí que nós deixamos, que perdemos, que erramos. Mas nós podemos começar agora, nesse momento, e podemos dar um novo final, podemos construir novos capítulos da nossa vida, da nossa encarnação, em busca de um novo final. Então, o mais importante, o momento mais importante das nossas vidas é o hoje, é o agora. Porque eu caminhei, eu lutei, eu perdi, eu ganhei, eu errei, acertei, enfim. Mas eu cheguei aqui, eu cheguei nesse momento. E eu posso seguir além,
eu posso continuar a construir coisas boas para mim, para minha família, por aqueles que estão ao meu redor. Eu posso rever meus hábitos, minhas atitudes. Eu posso me reformar intimamente, no meu íntimo, no meu espírito, quem eu sou. Isso é a reforma íntima, é a nossa reflexão íntima e a busca da melhoria. Tudo bem? Então vamos lá. Estudar a reforma íntima, levar o encarnado a compreender-se melhor e também o semelhante, avaliar suas ações e reações, tocar profundamente seus sentimentos, enxergar suas deficiências, propor soluções, calcular projetos para essa busca cristã, debater dilemas, resolver problemas, solucionar dúvidas, levantar questões e atingir um ponto a mais no seu esclarecimento humano é a meta desta obra, ou seja, desse livro, tá? Fundamentos da Reforma Íntima, que deve ser a meta desta obra, ou seja, da obra de nossas vidas, da obra de cada um de nós. É procurarmos sair dessa encarnação levando um pouco da verdadeira propriedade para as próximas encarnações, quando regressarmos ao plano espiritual, porque isso faz parte da construção da felicidade, das melhorias, daqueles sentimentos que todos nós queremos para cada um de nós. Então vale a pena sim nós buscarmos essas reflexões íntimas e aí sim encontrar o verdadeiro eu, sem culpas, sem queixas, sem barreiras, mas simplesmente eu comigo mesmo. E assim vamos trabalhando aquilo que nós buscamos dentro de nós. É importante essa sinceridade para conosco mesmo. Eu comigo mesmo, sem culpas, sem cobranças, sem queixas, mas sempre tendo em mente que nós podemos reescrever a história de nossas vidas a todo instante. Deus, que nos ama infinitamente, que é infinitamente misericordioso, nos concedeu essa abençoada oportunidade, que é estarmos aqui reencarnados, sob o amparo do Frei Fabiano e essa equipe de amigos espirituais, trabalhando, buscando reformularmos o nosso íntimo, para que um dia possamos, como o texto diz, atingirmos uma perfeição muito distante ainda, mas possível se nós dermos os primeiros passos e começar nesse momento. Esse momento é o dia mais importante da minha vida. É possível. Vamos acreditar em nós. Nós não estamos acreditando nos outros, nós estamos acreditando em nós mesmos. Ninguém está aqui para sofrer eternamente, para passar dificuldades eternas. Deus nos concede oportunidades para sermos felizes, construirmos essa felicidade através das nossas buscas. Depende de cada um de nós. Por isso, muita coragem, confiança e vamos em frente, caminhando sempre. Então, espero que todos tenham gostado e um ótimo final de semana, uma ótima noite a todos. Então vamos nos despedir, vamos juntos elevar o nosso pensamento, agradecer a Deus por tanto que nos oferece, por oportunidades como essa, de estarmos aqui reunidos na busca do conhecimento, pois somos todos aprendizes do Evangelho. Nos exemplifiquemos sempre no Mestre Jesus, que veio aqui nos trazer ensinamentos de amor. E vamos trazer isso para a nossa caminhada, confiante sempre, e seguir em frente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa. Assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre.
Perdoe nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aqueles que achamos ser nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus.